Glória a Deus, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Essa igreja que abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao verso de número 7. A você também que está nos assistindo aí através da rede social, quero saudar vocês com a paz do Senhor. E, se possível, abra sua Bíblia aí junto conosco, para que assim a gente possa ir acompanhando, irmãos. Não é? No termo que for sendo ministrado aqui nessa noite. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade, irmão, de estar junto com os irmãos pela manhã, pela EBD maravilhosa, pela consagração, pela resposta de Deus ao decorrer do dia e pela sua graça sobre nossas vidas. Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por o amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sente dando glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor dura para sempre, irmãos. Queridos e amados irmãos, todos sabem que é Paulo escrevendo aqui a carta ou epístola aos Romanos, ele aqui dando uma saudação, um prefácio e saudação para aquele povo, não é? Que nessa saudação tem alguns ensinamentos para a minha e também para a sua vida. Paulo, na sua saudação de graças, né, ele apela também, irmãos, para o Antigo Testamento, onde fala em Abacuque 2:4 que o justo também viverá pela fé. E o principal tema aqui é que Paulo combate aos irmãos de Roma, ou combate, ou incentiva os irmãos de Roma, ensinando que o justo viverá pela fé. Como os irmãos sabem, Paulo sempre começa a sua carta se apresentando. Por quê, irmãos? Porque antes as cartas eram escritas por meio de rolo, não é? Papiros. Então aí ficava mais fácil de identificar de quem era a sua carta. Paulo, ele começa dizendo do versículo 1, que ele era servo de Jesus Cristo e foi chamado para ser apóstolo. Você pode ver isso no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que o próprio Jesus vai dizer: mas vai, porque este para mim é o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, como perante os filhos de Israel. Paulo está falando aqui a verdade, ele é servo de Jesus Cristo, e servo aqui, irmãos, tem o significado, não é, no grego como um escravo, não é, escravo do Senhor, aprisionar ou algemar, algemado por Deus ou escravo por Deus. Paulo está dizendo que ele é servo do Senhor e apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Porque se você vê no Evangelho de João ou perceber, Jesus sempre vai estar dizendo que os ensinamentos não são dele, mas do Pai, que envia para ele e ele transpassa para o seu servo. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é de Deus. Versículo 2, Paulo continua dizendo que antes ele já tinha sido prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. A gente vai ver em Gálatas 3, versículo 8, não é? Paulo dizendo: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a
Abraão. Onde é que está isso? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as nações. Veja que Paulo, por ser servo de Deus, apóstolo para o evangelho do Senhor, ele está falando someramente a verdade, nada mais do que a verdade. E ele prova, irmão, citando também o Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3, ele diz com respeito ao seu filho, ao qual, segundo a carne, ele citando aqui Jesus em forma de que humano, carnal, como filho de Davi. Paulo está falando aqui da genealogia de Jesus Cristo. Quem nos fala em Mateus, capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. Veja que Paulo, como ele começa, irmãos, a destrinchar a sua carta em sua saudação. Veja como ele usa de inteligência, que Paulo era um apóstolo muito inteligente, mas ele não vai falar só da natureza terrena do Senhor, ele vai falar também da natureza divina. Versículo 4, ele diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja como Paulo, irmãos, ele começa a sua saudação diante daquele povo. Veja como ele começa, como ele chama a atenção, mostrando nada mais, nada menos do que a sua santa palavra. Aqui já vem um ensinamento para nós, né? Não precisa você inventar nada, acrescentar nada, nada mais do que falar a verdade e pregar a verdade, irmãos. Aqui a gente já tem esse ensinamento do nosso apóstolo Paulo, não é? Nessa saudação, na Escritura Sagrada. E no versículo 5, irmãos, ele vem agora nos falar os efeitos de tudo isso que eu falei aqui. Ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça. Ele apresenta a natureza terrena de Jesus, ele apresenta a natureza divina de Jesus, e vai dizer aos romanos que é por intermédio de quem viemos a receber graça. E também apostolado, irmãos. Atos capítulo 6, versículo 7. A palavra diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimo sacerdote obedecia a fé ou doutrina, né? Ou a palavra do Senhor, irmãos. Então, não precisamos de nada, porque foi por intermédio que viemos a receber a graça. Você está aqui por causa da graça, você veio por causa da graça, está de pé por causa da graça, você ainda está firme por causa da graça, e você recebeu a graça. Não foi de graça, foi por intermédio de Jesus Cristo que você recebeu a graça. Você chegou aqui para cear, a rodear a mesa por causa da graça. É por causa da graça que ele te sustenta, é por causa da graça que ele te protege, que ele provê. É por causa da graça, irmãos, que nós vamos cear em comunhão com os céus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. É por causa da graça que Paulo nos fala que por intermédio de Jesus Cristo ele recebeu a graça, e eu e você também recebeu a graça e o título de irmão e de servo de Jesus Cristo que você recebeu. É por intermédio da graça, é pelo amor do seu nome. Ele continua dizendo: mas por que recebemos a graça? Pelo amor do nome de Jesus Cristo. Tem um propósito, tem uma finalidade. O que é que ele quer dizer com isso? Recebemos a graça para a obediência por fé. Não recebemos a graça de graça para nada. Recebemos a graça do Senhor por intermédio de Jesus Cristo para a obediência por fé. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra, então obedeça a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, deixe a graça tomar conta da sua vida, porque Jesus pagou o preço para que eu e você, aleluia, recebesse a graça para uma finalidade, para a obediência, para a fé, aleluia, cada vez mais brotar em meu e em teu coração, irmãos. Não é assim? A graça não foi de graça e também não é graça, não é para ser graça, de graça, né? É para uma finalidade. É para quê? Para obedecermos a palavra por meio da fé. Entre todos também os gentios, entre todos os povos. Veja Paulo escrevendo essa carta para eles: todos vocês
No versículo 6 ele diz: de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Você está aqui por intermédio de Jesus Cristo derramado a graça, porque vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo, para ser dele. Jesus te chamou por intermédio da graça, para que você seja propriedade peculiar, exclusiva dele, irmãos. Não é assim? Ele chamou a igreja de Roma para isso. Ele chamou a você aqui nessa noite porque você é propriedade do Senhor. Ele te chamou. Você não está aqui porque você quer, porque ele resgatou você, porque ele limpou você, porque ele regenerou você, e você agora está no processo de santificação por intermédio da graça. Porque ele te chamou e você está aqui. Aleluia. Paulo no versículo 7 vai dizer: a todos amados, olha como ele se refere para eles. A todos os amados de Deus. Paulo está dizendo: vocês são amados de Deus, aleluia. Mas foi por intermédio do Filho que vocês receberam a graça. Vocês foram chamados para ser propriedade de Deus, aleluia. Paulo está dizendo para ele: todos amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santo. A igreja do Senhor foi chamado para ser santa. A igreja do Senhor foi chamado para ser santa, para ser separada por intermédio da graça, por intermédio do Filho, por intermédio do sacrifício, por intermédio do sangue derramado na cruz do Calvário. Você foi chamado para ser santo, santa. Você foi chamado para ser propriedade do Senhor, para ser santo, irmãos. Aleluia. Aleluia, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo termina com essa, aleluia, saudação para eles. Mas presbítero, qual é os ensinamentos que nós aprendemos com essa salvação? Alguns ensinamentos eu vou falar aqui para você. Alguns ensinamentos eu vou falar aqui para você. O primeiro eu já disse a você que foi por intermédio de Jesus Cristo. Recebemos a graça por intermédio de Jesus Cristo. Você chegou aqui por causa dele, está de pé por causa dele, respira por causa dele, trabalha por causa dele, anda por causa dele, vive por causa dele, prega por causa dele, canta por causa dele, ora por causa dele, fala por causa dele, vê por causa dele. Tudo é por intermédio da graça, pelo Filho, o sangue derramado na cruz. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O segundo é que a graça repousa sobre nós para andarmos em obediência por fé. Ouvimos a palavra, temos que praticar a palavra, viver a palavra, obedecer a palavra. Quer ver poder na tua casa? Obedece a palavra por fé. Quer ver milagre? Obedece a palavra por fé. Quer ver restauração? Obedece a palavra por fé. Quer ver multiplicação? Obedece a palavra por fé. Quer ver ressurreição? Obedece a palavra por fé. Quer ver Deus tapar a sepultura? Obedece a palavra por fé. Quer ver porta aberta? Obedece a palavra por fé. Quer ver cura? Obedece a palavra do Senhor, irmãos. É pela graça, é pela graça, é pela graça do Senhor. Em terceiro lugar, nós somos chamados para ser propriedade de Jesus Cristo. Você tem um dono, você tem um dono. A igreja do Senhor tem dono, irmãos. E é nosso Senhor, é nosso Senhor, é o nosso Senhor, aleluia. Que por intermédio da graça Ele nos separou para ser propriedade dEle. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, somos amados por Deus. A igreja do Senhor é amada por Deus. Você é amado. Você não pode ser amado pelo seu vizinho, pelo mundo, mas por Deus você é amado. Você não pode ser amado por qualquer pessoa, mas por Deus você é amado, irmãos. Tem alguém que te ama, Ele tem um amor incondicional. Você não precisa fazer nada para Ele te amar, mas mesmo assim Ele te trouxe por intermédio da graça, do sacrifício do seu Filho, para te dizer: você é amada, minha filha. Você é amado, meu filho. Aleluia, aleluia, nós somos amados de Deus. Aleluia. Em quinto lugar, irmãos, nós somos chamados para ser santos.
Aleluia, porque Jesus disse: eu sou santo e eu importo, aleluia, que todos sejam santos. Aleluia, seja santa a igreja do Senhor, porque a graça dá condição de você ser santa, a graça dá condição de você obedecer, a graça dá condição, aleluia, por intermédio de Jesus Cristo, de você exercer aquilo que você não pode fazer. Aleluia, aleluia. Aleluia! Olha o que a graça fez com a igreja do Senhor. Pela graça somos reconciliados com Deus. Pela graça temos salvação. Pela graça Ele nos deu a vida eterna. Pela graça Ele nos fez filhos de Deus. Pela graça Ele nos perdoou os nossos pecados. Pela graça Ele nos deu nova vida. Pela graça Ele nos selou com o Espírito Santo. Pela graça Ele nos libertou da condenação eterna. É pela graça de Deus, igreja. Entenda, não é pela sua força, não é pelo seu mérito, é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é pela graça que você está de pé, é pela graça que você veio adorar, é pela graça que você veio ceiar, é pela graça, aleluia, que você dá glória a Deus, que você sente a presença, é por causa da graça. Aleluia, nada é por intermédio seu e meu, mas é por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer: por intermédio de quem viemos a receber graça de Deus. Você só recebe graça de Deus por causa do Filho. Você só recebe graça de Deus por causa do Filho. Aleluia, o Filho é o intermediário. Sem Ele você não chega no Pai. Sem Ele você não chega no céu. Sem Ele você não chega em lugar nenhum. Mas Ele trouxe a igreja que Ele amou, que Ele separou, que Ele santificou, para que Ele te diga nessa noite: é pela graça, minha filha, é pela graça, meu filho. Nada é mérito seu, nada é mérito meu. É pela graça do Senhor que você está de pé. Os livramentos é pela graça, é pela misericórdia, aleluia. A provisão é pela graça, a força é pela graça, aleluia. O entendimento é pela graça, os louvores é pela graça. Eu sustento a tua casa pela graça. É pela graça, irmãos. É pela graça que estamos de pé. O que é graça, presbítero? É um favor que você nunca vai pagar ao Senhor. É um favor que você nunca vai pagar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o pão da vida. Aleluia, você não tem condição de pagar, mas Ele te ama incondicionalmente. Então é motivo para você adorar, é motivo para você se santificar, é motivo para você obedecer, é motivo para você glorificar, exaltar, se derramar, se esvaziar e se encher da graça de Deus. Se encha da graça, se encha da graça, se encha da graça do Senhor, porque Ele tem graça para mim, Ele tem graça para você, Ele tem graça para a sua família, Ele tem graça para a tua parentela, para o teu vizinho, Ele tem graça para todos nós, irmãos. Jesus tem graça, Ele nos libertou por causa da graça. Deus nos amou tanto, irmãos. Às vezes eu fico meditando assim, a gente prega, a gente ora, a gente busca, mas às vezes a gente esquece do amor de Deus para conosco. Não é? Comece a meditar no amor de Deus para com você. Veja o que Ele já fez com você. Não já morreu por causa da graça. Entrou Covid e saiu Covid e você de pé por causa da graça. Eu sei que morreu muita gente. Não é? Eu sei que lamentamos muita gente, muitos perderam a família, mas por causa da graça você está de pé. Não é a hora ainda. Deus tem promessa a se cumprir na tua vida por causa da graça. Ele tem promessa a se cumprir na tua vida por causa da graça, irmãos. Muitos olharam para você e disseram: esse daí não vai ser nada, aquela não vai ser nada. Mas por causa da graça você está aqui, lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É por causa da graça. Muitos disseram: eu quero ver ele se erguer agora, eu quero ver ela se erguer. Mas por causa da graça Ele te trouxe, Ele te dá força, Ele te sustenta com a destra da sua justiça, irmãos. Isso é só um prefácio da saudação de Paulo, irmãos. Veja como ele começa, escrevendo a carta para os romanos. Veja como é que ele começa dizendo isso. Então saia daqui nessa noite alegre, irmãos, saltitante de alegria,
porque vocês são amados, separados, escolhidos. Você é propriedade do Senhor. Não se preocupe, porque Deus está cuidando do que é dele. Deus cuida de você. Deus cuida de você, por intermédio de você cuida dos teus, por intermédio de você dá livramento aos teus, aleluia. Tem gente que abre a boca e diz, por que não morreu ainda? Não é por causa dele, é porque você ora, é porque você está de joelho. Deus, ele ouve a oração dos santos, irmãos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí você diz, mas presbítero, eu sou tão fraca, eu sou pecador e miserável. Mas não, ele não olha para você, ele olha para Jesus Cristo. É pela graça que ele, aleluia, atende as tuas orações. Nós não somos merecedores, irmãos. Mas por intermédio do Filho, o Pai ouve as nossas orações. É pela graça que nós estamos de pé. Você crê nisso? Você crê que é por intermédio da graça que você está aqui? Você crê que é por intermédio da graça que você está de pé? Você crê que é por intermédio da graça que ele tem te sustentado, que ele tem provido? Você crê que é por intermédio da graça que você ainda não desceu à sepultura? Você crê que é por intermédio da graça que Satanás já fez várias e várias arapucas, e Deus fez por causa da graça, porque ele te amou, porque ele, aleluia, te chamou, porque ele te separou, porque ele te regenerou, e ele agora botou você no processo de santificação, e ele está dizendo, é por causa da graça que você tem que se santificar. É por intermédio da graça, irmãos. Você crê, dê um glória para Jesus. Mas dê um glória para ele, irmãos. Dê um glória para Jesus. É para ele. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Saia daqui sabendo, não é por você, é porque o Pai olha para o Filho e o preço já foi pago na cruz do Calvário, e a graça que repousa sobre você foi por intermédio, irmãos, da coroa de espinho, aleluia, dos pregos na mão, nos pés, no corte de lado direito do Senhor. É por isso que você está aqui nessa noite, amém.